Então, dentro daqueles princípios, vocês vão atentar para o princípio do planejamento, que já caiu 2 vezes nas FESEX. Deixa eu falar sobre autarquia. Autarquia. Pessoal, a autarquia, né? E depois eu vou responder a pergunta do Bruno. Por que a autarquia está na administração indireta e não na direta? Porque isso foi uma jogada. Isso foi uma jogada política sinistra. E que vai até com uma crítica do que eu vou falar, mas baseada em fatos reais. Pessoal, a autarquia, ela é uma pessoa jurídica de direito público. Ela é criada por lei. Ela é criada por lei. Então a Mayra falou assim para mim: pô, Rodrigo, você quer criar uma empresa, você tem que ter CNPJ, você vai lá no cartório do registro civil de pessoa jurídica, ou na junta comercial, dá entrada lá e cria. Mas como é que nasce uma pessoa jurídica de direito público? Por lei. Beleza? Ela tem autonomia administrativa e financeira. Rodrigo, você pode me dar um exemplo aí de autarquia? Sim. Detran, INSS, ABIN, Inmetro e por aí vai. Beleza? Então, essas são as principais características da autarquia. Beleza, pessoal? Eu vou fazer um esquemão que você vai entender. Fazer um esquemão. Posso apagar aqui, pessoal? Vou fazer um esquema bacana para poder falar sobre alguns assuntos bacanas também. Vou apagar, hein? Vamos lá, pessoal. O que aconteceu? A emenda constitucional de 98, a número 19, ela alterou a estrutura das autarquias e criou o tal da Fundação Pública de Direito Público. E aí criou uma confusão na cabeça de muita gente, inclusive dos doutrinadores. Que o STF foi o seguinte, foi lá e meteu o bedelho, mas não explicou também muita coisa não. O nego vai lá e fala, né? Tipo assim, a gente tem que adivinhar o que está na mente deles. E aí a galera foi papá, então se ajustou da seguinte maneira. Preste atenção nesse bizu aqui que agora vai... Autarquia. Olha só, galera, nós hoje temos no nosso ordenamento jurídico alguns tipos de autarquias, beleza? Nós temos as chamadas autarquias comuns, nós temos as autarquias especiais e nós temos as chamadas autarquias fundacionais. Vou começar falando da autarquia comum. O que é uma autarquia comum? É uma autarquia que exerce atividades típicas da administração. Ponto. São autarquias que exercem atividades típicas da administração. Apenas isso, como está no Decreto-Lei 200. Beleza? É uma pessoa jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, patrimônio próprio e que exerce atividades típicas da administração. Nada demais. Mas aí criou-se
a chamada autarquia especial. Rodrigo, por que essa autarquia ela é especial? Porque ela tem mais autonomia para atuar. Ela tem mais autonomia para atuar. Ela tem mais autonomia para atuar. Então, essas autarquias especiais... Rodrigo, me dá um exemplo. O mandato de presidente de uma autarquia, ela não pode sofrer alteração, de uma autarquia especial, ela não pode sofrer alteração em ingerência do presidente da República, de trocar a hora que ele quer. Existem algumas coisinhas a mais que essas aqui não tem. Então, nós temos aqui 3 tipos de autarquias comuns, especiais, as agências executivas, as agências reguladoras e os consórcios públicos. Pausa, deixa eu explicar essa daqui, depois eu vou me ater somente ali. O que é a autarquia fundacional? Isso aqui também tem um outro nome, tá, gente? Isso aqui também é conhecido como fundação autárquica. Fundação autárquica. Essas são as famosas fundações públicas de direito público. Ninguém copia, por favor. Todo mundo, attention please, look me now. Vou fazer uma prova de inglês aí, né, moleque? Então já tô... Look me now, please. Olha só. Em 98, o STF disse o seguinte na emenda constitucional: deveriam ter fundações públicas criadas por lei. Aonde ia encaixar essa fundação pública criada por lei? Lembra que eu falei para vocês que uma característica da autarquia é a criação por lei? Então, pensa comigo, se você cria uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica é de direito público, e você não cria nenhuma outra, onde que você vai encaixar ela dentro da administração indireta? Só pode ser um tipo de autarquia. Então, essa fundação pública de direito público, a galera, virou a chamada autarquia fundacional. Porque não tinha mais aonde encaixar ela. A única pessoa jurídica de direito público, dentre aquelas 4 entidades, só era a autarquia. A galera, quer saber de uma parada? Pega esse boneco e bota aqui, ó. Plim! Virou a chamada autarquia fundacional. Então, em muitos documentos, inclusive Lei 8.112, é muito comum vocês verem assim, as autarquias e fundações, as autarquias e fundações, as autarquias e fundações. Essas fundações são essas aqui, gente. Aquilo ali, segundo o profinho, professor Marcelo Silva, o fofinho, é um pleonasmo. É um vício de linguagem. É igual subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro. Porque tem que chegar para o legislador e falar assim, não, autarquias e fundações não. Só autarquias, porque as fundações, esses tipos aí são tipos de autarquia. Mas nego não sabe, né, Carla Katz? Beleza? Então, tiramos a dúvida das fundações públicas de direito público? Fechou? Vamos falar desses bichos aqui rapidamente, tá, pessoal? Não vou perder tempo aqui falando com vocês a respeito disso, não. Mas também tem as fundações de direito privado, né? Elas não têm as mesmas prerrogativas da autarquia. Elas eu só vou falar depois. Aqui eu só estou falando de autarquia. Elas é só depois. Depois eu vou dedicar um tempo só para elas. Aqui, ó, elas aqui são só fundação de direito público. Como é que é o nome desse bruxo aí que você vai ver? Assim, ó, fundação pública de direito público. Beleza? Aí daqui a pouco a gente vai falar das fundações públicas de direito privado. Show? Galera, rapidamente. Agência executiva.
Vocês acham que isso aqui cai em prova? Para a SFSEX? Então eu vou fazer uma abordagem bem brevezinha, só para o aluno ter uma noção, tá bom? Não vou aprofundar. Vou fazer uma abordagem rápida, aqui, ó. Alguém ia tirar foto, copiar alguma coisa? Poxa, me perdoa que às vezes eu sou um pouquinho... Eu não tomo um remedinho, aí eu... Ai, ai, ai. Vamos lá. Fala aqui rapidamente sobre a agência executiva. A agência executiva. Galera, como que nasce uma agência executiva? Como nasce uma agência executiva? Nós temos aqui, ó, uma autarquia comum ou uma autarquia fundacional. Beleza? Elas vão até o ministério. Aqui são vinculadas. Lembrei agora de falar de um lance. Deixa eu anotar aqui, ó, vinculação. Muita coisa, né? Elas vão até o ministério e falam assim: ministro, olha só, eu quero virar autarquia especial. Eu não quero ser tratado como as outras pessoas, eu quero ser especial. Eu quero atenção especial, porque eu sou especial. Eu não quero. Beleza, o ministro falou assim: olha só, vamos fazer uma paradinha? Vamos fazer um contrato de gestão. Olha, é assunto que eu até hoje não vi ser cobrado, mas, por enquanto, tipo assim, mas como está no rol dos assuntos, eu estou dando só uma abordagemzinha só para o aluno ficar... Cai sobre a agência executiva lá e, pô, que isso? Então, isso aqui é só uma abordagemzinha rápida, eu não vou nem entrar na lei aqui, estou só... Eles assinam um contrato de gestão. Esse contrato de gestão é levado para apreciação do presidente da República. O presidente, então, qualifica. Quando ele qualifica, nasce a agência executiva. Nasceu ali, ó. Assim, ó, desse jeito. Então, Rodrigo, o que é uma agência executiva? É um tipo de autarquia especial que nasce de um contrato de gestão entre uma autarquia comum ou fundacional e o seu ministério ao qual é vinculado. Esse ministro leva o presidente da República e o presidente é o único que tem competência para qualificar uma agência executiva. Ah, Rodrigo, você pode me dar um exemplo de uma agência executiva? Sim, a ABIN. Ontem eu falava sobre a ABIN. Ontem eu conversava sobre a ABIN, né? Se cair já está aqui o resumão, pelo menos o aluno não fica com cara de cachorro cagado em cima do muro. Então, peraí, pensar aqui um negócio aqui. Então, como uma agência executiva, ela só pode ser formada por uma autarquia comum ou fundacional. Então, a autarquia especial não pode ser agência executiva? Não pode fazer esse contrato de gestão? Não, porque ela quer se transformar numa especial. A especial vai querer virar especial? É a comum que quer virar especial. Beleza? Fechamos aqui, galera? Mata uma guerra? Ah, não, vou apagar aqui, ó. Olha só. Olha só. Nós vamos ver as outras que já nascem especiais, mas essa aqui, ela vai ser sempre ou uma comum ou uma fundacional que vai se transformar. É.
porque tem que ter o documento chamado contrato de gestão. Olha o que eu vou falar. Anotem! Anotem! É condição sine qua non, é condição exclusiva ter o contrato de gestão para as agências executivas. Beleza, pessoal? Então, só pode ter agência executiva se tiver contrato de gestão. Rodrigo, o que é esse documento contrato de gestão? É um documento em que essas autarquias se comprometem a atingir objetivos e metas. Vou dar mais uma outra informação. Outro documento que esses caras têm que ter para mandar para o ministro é um plano de reestruturação. Pronto, aí eu não vou aprofundar mais não, que aí eu vou ter que entrar na lei para plano de reestruturação. Molezinha, né, Carla? Isso é gostoso demais, cara. Melhor que isso aí vai ser hoje lá um hamburgão gostoso lá no Big Mac. Hoje eu vou me acabar no Big Mac. Ontem eu não fui no McDonald's, fiquei em casa de preguiça, comi angu à baiana, encomendei lá, falei, irmão, traz aquele angu à baiana aí, caprichado, chamei no azeite, mas hoje eu vou ter que me acabar no Big Mac. Fechamos aqui? Posso falar da agência reguladora? A agência reguladora é importante para vocês. Sabe que eu não sei, cara? Cai. Você não vai mais se enrolar. Sabe por quê? Porque, exclusive, eu vou te dar um bizu de consórcio. A ABIN não é agência reguladora, não. É agência executiva. Galera, presta atenção que eu vou fazer uma abordagenzinha histórica, fazer uma abordagem histórica, porque cai história, então tudo que é de história é sempre bem-vindo, né? Não é isso aí, pai? Estamos na Bahia, então olha só, vou falar sobre agência reguladora. Agência reguladora. E esse a gente tem que prestar atenção, porque esse assunto aqui cai na SFSEX. 1990. Quem era o presidente, pessoal, em 1990? Tu lembra, Tamara? Collor. Fernando Collor de Mello. Então aqui, governo Collor. Não, eu era pequeno e foi a... Aí, tá vendo? Eu já tava, ó, saindo na porrada, em 1990. Eu já tava nas atividades no morro, ó, soltando pipa, ó. Galera, preste atenção nesse detalhe. Eu só vi meu pai chorar 3 vezes na vida. Uma foi em 1990. Foi quando o governo Collor assumiu. Vocês, né, não estudam assim tanto a parte de economia brasileira, mas vocês fazem uma abordagem boa em história, falando sobre os governos, os planos de governos. Vocês têm que estar na massa do sangue. PND1, PND2, PAEG. Vocês têm que saber o que é o plano de metas, né? 50 anos em 5, construir estradas, essas coisas todas vocês têm que saber. Então,
1930 a 1945, Vargas. 1946 a 1950, Eurico Gaspar Dutra. 51 a 54, Vargas. 55 a 60, Juscelino Kubitschek. 50 anos em 5, plano de metas, plano SALT, todos os planos vocês têm que saber. Depois PAEG, primeiro PND, segundo PND. Isso tudo vocês têm que saber. Vocês vão bater nesse cara aqui, ó. Esse cara, ele dizia o seguinte, vocês podem buscar imagens dele falando isso. O Brasil não tem carro, o Brasil tem carroça. Porra, maluco. Tu acha que as mulheres de hoje iam querer ficar andando de fusquinha, brasilinha, chevetinho? Ele foi o cara que implantou o neoliberalismo econômico. Neoliberalismo econômico. Neoliberalismo econômico. Ou seja, né, o governo deve se afastar e os particulares, então, devem regular as suas relações. Então, junto com esse pacote de neoliberalismo econômico, desestatização e privatização. Desestatização e privatização. Por quê? Porque ele falava o seguinte, pô, irmão, na moral, tu convida a mulherzinha para sair, pô, tu chega de chevetinho, daqui a tantos anos ela não vai querer, filho. Ela quer Hilux, Toyota, quer esses carros bacanas aí. Então, o que ele fez? Ele abriu o comércio para que produtos importados pudessem entrar e competir com produtos nacionais. Até então, existia um protecionismo para as indústrias brasileiras. Foi nesse período que começaram a falir muitas empresas no Brasil. Microempresas, empresas de pequeno porte principalmente. Por quê? Produtos, por exemplo, chineses não tinham condições de competir com os produtos brasileiros. A concorrência era desleal. O Brasil abaixou a taxa de importação, os produtos invadiram e o Collor falava o seguinte, irmão, olha só, quem tem coisa de qualidade sobrevive, quem não tem vai morrer, pô. Acabou. O Estado tem que se afastar. O Estado tem que parar com esse negócio de ser o abraçador da causa. Olha aqui, olha aqui junto com isso aqui, conceito de Estado mínimo. Conceito de Estado mínimo. Conceito de Estado mínimo. Vamos parar desse negócio do Brasil, do Estado, do governo, abraçar e ser o dono de tudo e vamos, descentralizar. Vamos chamar. Aí foram surgindo o tal das paraestatais. Petrobras, Vale do Rio Doce, as empresas chamadas estatais foram sendo privatizadas. Aqui, tudo a partir de 1990. Por que essa data é importante para nós? Porque nesta data aqui, nós temos a implementação da administração gerencial, do gerencialismo. Rodrigo, Oi. a parte do gerencialismo não foi implementada no governo Fernando Henrique, não? Olha só, aqui ela foi implementada, lá que houve o tal do plano diretor do Bresser. Aí foi o plano diretor que disse, isso aqui é do Estado, isso aqui é do particular, isso aqui pode ser o Estado junto com o particular. Ele deu o nome aos bois. Então, a data mesmo de implementação do gerencialismo é aqui, 1990, com o conceito de Estado mínimo e o neoliberalismo econômico. 1990. Você pode chegar e botar o dedo na ferida. Beleza? 1995, houve a reforma do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado, PDRE.
Eu vou comentar sobre isso, beleza? Cai. Por isso que hoje eu tô tipo assim, por isso que eu nem dormi essa noite, por 3 horas ainda, pô. 4 horas. Tava esperando esse momento, porque eu gosto de falar disso. Aqui, foi criado pelo Collor. Aqui, ó. Desestatização e privatização. Beleza. A ideia era se desfazer de empresas que não estavam dando lucro, né? Vender. E aí a pergunta que fizeram é o seguinte. Pô, meu irmão. Que é isso? A pergunta era, vai botar tudo na mão do português, do particular, beleza, vai vender. Quem vai fiscalizar isso aí? Caramba, é mesmo, hein? Ó, tem que ser alguém que tenha poder de controle, de fiscalização, de regulamentação, de sancionar. Pô, então tem que ser uma autarquia. Pô, mas as autarquias comuns, elas só fazem atividades típicas de administração. Cria alguém com mais autonomia, com mais poder. Surgiram, então, as agências reguladoras. Nesse contexto aqui. Então, quando eu falo de agência reguladora, função. Principal função da agência reguladora: fiscalizar e controlar os serviços executados pelos particulares. Exemplo: Anatel, ANAC, ANA, Anvisa, ANEEL. Conheço também, né? Implementou também a concorrência, né? Porque eu não sei. Dizem que quando o Estado prestava esse serviço de telecomunicações, que era muito caro, celular, telefone. Exatamente. Depois abriu a concorrência, né? Hoje nós só temos iPod, iPad, isso tudo, esse monte de coisa, carro Hilux, Toyota, sei lá o que, Motorola, isso e aquilo, por causa disso. Não, a parada foi boa, ele só rodou porque ele se meteu na maracutaia. Porque ele botava assim, o slogan dele era caçador de marajás. Aí estava assim com um fuzil assim. Só que o fuzil dava a volta e apontava para ele. Porque ele era o maior marajá. Outra coisa, a merda que ele fez. Ele pegou o dinheiro de todo mundo que estava investido no banco. Bloqueou. Só que 3 dias antes ele avisou para a galera da faixa dele. Aí, rapaziada, tira o dinheiro todinho do banco que eu vou bloquear tudo. E o que aconteceu? 2 dias antes disso acontecer, meu pai vendeu tudo que ele tinha e botou no banco. Minha tia quebrou com uma empresa por causa disso. Numa das contas, minha tia tinha $150 mil, que era o investimento da empresa dela, que era uma empresa de joias. Há 20 anos que ela tinha a empresa, quebrou. Não conseguiu mais capital de giro para manter. Meu pai chorou. Eu só vi meu pai até então chorar pela morte do meu tio. Chorou pela morte do dinheiro dele. Olha só, eu sei que não vai entrar, não sei se isso cai nas especiais. Por que aconteceu a inflação na época do Collor? Os preços, por quê? O que estava acontecendo ali com a moeda? Olha só, a inflação no Brasil, ela começou com a construção de Brasília. Com a construção de Brasília. O que aconteceu? O general Eurico Gaspar Dutra, ele fez um governo que ele conseguiu economizar e deixar os cofres públicos de forma saudável, as contas públicas saudáveis. Só que vocês que estudam sabem que o Juscelino Kubitschek, ele queria o tal dos 50 anos em 5. O que ele fez?
ele devastou o cofre e fez um empréstimo altíssimo com o FMI para construir Brasília e as outras coisas. Ali é que começou. O Brasil começou a pagar os juros da dívida externa e não conseguiu controlar a economia interna. Quando houve a crise do petróleo na década de 70, que o Brasil houve o tal do milagre econômico, ainda assim os juros começaram a ser muito grandes. Foi lá que começou. Então, quando que você começou a regularizar a questão da estagflação, que a década de 80 era conhecido como estagflação? Você tinha uma economia estagnada com inflações altíssimas. Foi no Plano Real. Quando entrou o Plano Real de colocar R$1 a $1, foi quando a economia começou a ter saúde para poder controlar os juros. Então, os juros começaram a baixar do Plano Real para cá. Mas a inflação ela surgiu quando a dívida foi toda raspada, quando Juscelino Kubitschek, entendeu? Galera, então olha só, nós já vimos sobre a agência executiva, vimos agora sobre a agência reguladora, né? Como que foi criado, o contexto que foi criado, inclusive uma breve abordagem histórica do que estava acontecendo em 90. Vamos falar agora sobre consórcio público. Consórcio público. Quem quiser ler, Lei 11.107 do consórcio público. Galera, a questão é muito simples do consórcio público. A Lei 11.107, ela diz que o seguinte, que as pessoas jurídicas de direito público, elas podem se unir e criar um consórcio público. Só que a lei, ela também está um pouquinho equivocada. Não são as pessoas jurídicas de direito público que podem se unir e criar um consórcio público. São as pessoas políticas, os entes federados. Então, olha só. União, estados, Distrito Federal e município, eles têm liberdade para se unir e criar um consórcio. Olha o que eu vou explicar para não criar confusão na mente de vocês. Exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e Paraná resolvem se unir e criar um consórcio. Podem fazer. Rio de Janeiro, Minas, Bahia, Acre, União e Brasília. Podem fazer. Caxias, Belfor Roxo, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São Paulo, podem fazer. Então, qualquer ente federativo pode se unir e criar um consórcio. O consórcio é igual a uma empresa. Aqui, eu, Mayra e Tamara. Eu sou um ente federativo, ela é outro ente, ela é outro ente. Nós três nos juntamos e criamos um quarto. Então, aqui nasce uma pessoa jurídica. Aqui nasce uma pessoa jurídica. Exemplo aqui, ó. Exemplo. Rio de Janeiro, São Paulo e Minas criam um consórcio chamado Triângulo do Amor. Pronto. Está aqui o nome do consórcio, Triângulo do Amor. Isso aqui é um consórcio. Beleza? Então, Rodrigo, quer dizer que o consórcio público, então, ele é uma pessoa jurídica criada pela união de alguns entes federativos? Isso. Pronto. Só que tem um detalhe. A lei proíbe a União fazer consórcio público somente com o município. Exemplo, se a União quisesse fazer um consórcio com Belfor Roxo, a lei diz que o estado desse município também deve participar. Essa é a única proibição da lei.
Então, pode União, Estado, Distrito Federal, município, só não pode União e município sozinho. E aí eles vão lá e criam um consórcio. Aqui é que está a questão. A lei diz que esse consórcio, ele pode ter duas naturezas jurídicas. Ele pode ser de direito público ou ele pode ser de direito privado. Pessoal, se esse consórcio for de direito privado, o que o direito privado faz, Thiago? Nada. 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 Isso aqui é igual a uma empresa comum. Isso aqui é semelhante a uma empresa qualquer. Agora, se ele for de direito público, o que eu falei para vocês? Criado por lei e pessoa jurídica de direito público, automaticamente ele tem que ser o quê? Tem que ser o quê, gente? Autarquia, autarquia, aqui. Cadê você? Você. Alguém falou autarquia, aqui. Tem que ser uma autarquia. Porque, olha só, foi criado por lei e tem personalidade jurídica de direito público. Todas, eu falo todas, as pessoas jurídicas que são criadas por lei de direito público, elas obrigatoriamente têm que ser uma autarquia. Então está aqui, autarquia, aqui. Cadê você? E detalhe, se ela for uma autarquia, ela recebe também um outro nome. Ela é chamada de associação pública. É só isso. Tá aí, ó. Isso é um consórcio público. Não tem como confundir. Lei 11.107. Posso apagar, galera? Pode, fica à vontade, ó. Pô, o nome do consórcio, Triângulo do Amor, maluco. Aí, Carla Cat. Aí. Enquanto você vai lembrando, eu vou apagando aqui. Galera, olha só. Então, preste atenção no que eu vou falar. Todos os tipos de autarquia nós batemos. Todos. Falamos das características das autarquias comuns. Falamos da autarquia fundacional, também chamada de fundação autárquica. Falamos das autarquias especiais. Agência executiva, agência reguladora e agora o consórcio público. Fechamos. Essas são entidades administrativas de direito público que pertencem à administração indireta. Fechamos? Preste atenção nesse detalhe aqui, galera. Uma coisa que eu esqueci de falar com vocês e que é muito importante, muito importante. Olha só, preste atenção nisso aqui, ó. Administração indireta. Administração indireta. Está aqui. Galera, quem faz parte da administração indireta? Autarquia, aqui. Fundação pública. Empresa pública. Sociedade de economia mista. É a fase, não é isso? Beleza? Então, vou botar aqui, ó. Autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Tem uma coisa que eu esqueci de falar,
que é a relação que existe entre a administração direta e a administração indireta. Então, olha só, aqui está a administração indireta e aqui eu vou botar administração direta. E vou botar aqui, ó, ministérios. Ministérios. Os ministérios são o que, pessoal, que eu falei para vocês naquela hora? Órgãos, não é isso? Galera, todas as entidades da administração indireta são vinculadas a algum ministério. Vinculadas. E eu vou escrever esse bruxo. Vinculação. Olha só o que eu vou falar, você de casa. Aqui, ó. Pertinho aqui, ó. Olha só. Subordinação, hierarquia são da administração direta. Então, hierarquia e subordinação na administração direta. Na administração indireta, a relação é de vinculação. Volta. Aqui, ó. Vinculação. Rodrigo, então, a Petrobras, que é uma sociedade de economia mista, ela é subordinada ao Ministério de Minas e Energia? Não! Ela é vinculada. Ah, Rodrigo, o INSS, que é uma autarquia, ela é subordinada ao Ministério da Previdência Social? Não! Ela é vinculada. Não existe relação de subordinação desse para esse. Não existe. Elas são vinculadas. Ah, Rodrigo, então o ministério exerce o que sobre esses caras aqui? Aqui é chamado de controle ministerial ou controle externo. E aqui existe uma coisa chamada tutela administrativa. Rodrigo, o que é a tutela administrativa? Simples. Os órgãos, ministérios da administração direta controlam os atos da administração indireta. Pronto, acabou. Esse é o bizu. Só isso, só isso, só isso. Só isso. Ah, Rodrigo, o Banco do Brasil, que é uma sociedade de economia mista, vai estar vinculado a algum órgão. A Caixa Econômica vai estar vinculada a algum órgão. O BNDES vai estar vinculado a algum órgão. A Petrobras, vinculada a algum órgão. Então, tudo que vocês imaginarem da administração indireta vai estar vinculada ao ministério, nunca subordinada, nunca numa relação de hierarquia. Esses caras vão exercer controle sobre eles e esses caras aqui vão, inclusive, controlar os atos da administração indireta. Ah, Rodrigo, e quem controla os atos da administração direta? Da direta. Quem controla, então, esses aqui? Aqui, ó. Marido e mulher. Aqui, ó, marido e mulher. O marido, ele é controlado, tutela administrativa e tudo mais. E a mulher? Ninguém controla, filho. Ela se controla. Isso aqui é autoexecutoriedade. Quase isso.
Autotutela e autoexecutoriedade. Vou escrever aqui autotutela para ti aqui para explicar os dois. Porque a autoexecutoriedade não é quando tem a ver lá com o poder de polícia, que não tem que pedir autorização. Isso é uma característica do poder de polícia. Mas olha só, primeiro, o que é autotutela? Eu me controlo, ele controla os seus atos. O que é autoexecutoriedade? Ele executa atos sem ter que pedir bênção para ninguém. Pronto, eu me controlo, eu mesmo executo. Esse cara aqui não. Os atos deles são controlados pelos ministérios. Hã? Não, o TCU não entra aqui nessa... O TCU não está aqui nesse rol aqui, não. O TCU, ele teria uma ligação aqui, ó. Só que ainda assim, o TCU é um órgão independente. Você sabe quando foi criado o TCU? Tribunal de Contas? Não. Quando o ministro da Justiça era o Rui Barbosa, no governo Deodoro da Fonseca. O Tribunal de Contas da União, ele foi criado no governo de Deodoro da Fonseca, a pedido do ministro Rui Barbosa. O primeiro ministro do Tribunal de Contas foi o Cerzedelo Correia. Foi o cara que reprovou as contas do Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Ele reprovou as contas do Floriano Peixoto. Foi a primeira vez na história que o ministro reprovava as contas. Não teve a reprovação da Dilma e das pedaladas? O Floriano, que era um camarada, né, Marechal de Ferro, brabão, mandou chamar ele, o Cerzedelo Correia. Falei, vem cá, irmão. Pô, não estou entendendo qual é a tua. Eu sou presidente da República. Tu vem com esse papinho aqui de que minha conta está reprovada? Mas que parada é essa? Aí o Cerzedelo Correia falou assim, presidente, quando o senhor cumpre a lei, eu lhe sou subordinado. Quando o senhor não a cumpre, eu lhe sou superior. Xiii. Naquele dia ele rodou. Foi exonerado. Então, se vocês forem em Brasília, vocês vão ver que o salão principal do Tribunal de Contas, Salão Cerzedelo Correia, em homenagem a esse cara. O Tribunal de Contas, ele está mais do lado do Legislativo do que do próprio Executivo, porque ele auxilia no controle externo, artigo 71 da Constituição Federal. Mas ele não pode julgar as contas, né? Ele julga as contas de todos os administradores, menos o presidente. O presidente fica na mão do Congresso, que foi o que aconteceu com a Dilma. Os auditores, eles têm um respaldo técnico para poder apontar, mas quem decide se aquilo ali está certo ou errado é o Congresso, os estudiosos parlamentares. Tiririca, Romário. Show de bola, galera? Então, olha só, isso aqui é importante. Vou começar agora a falar de fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, para a gente matar essa parte do Decreto-Lei 200 e depois a gente vir com a parte de administração pública e política pública. Beleza? Cerzedelo Correia. Para que o cara foi falar aquilo, mané? Porra, logo pro Marechal, mané, de Ferro. Logo pro Floriano. Vocês sabem que o Floriano deu um golpe, né? Vocês sabem que o Floriano deu um golpe para ficar no poder? Não sabem? Não sabem? Olha só, vou dar uma pincelada rápida aqui. É só um comentário, só um comentário. Em 1891, Deodoro, ele foi eleito e o Floriano Peixoto era o vice-presidente. Houve a primeira revolta da Armada. Custódio de Melo, almirante, né? Pessoal da Marinha se revoltou
colocou os navios ali na Baía de Guanabara com os canhões apontados para o Rio de Janeiro, que era a capital. E obrigou o presidente a renunciar, forçou o presidente a renunciar, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro. 1891, primeira revolta da Armada. O que aconteceu? O presidente renunciou. Só que pela Constituição Federal, o vice assumiria e teria que promover eleições, porque estava 6 meses ainda do mandato do presidente. A Constituição da época dizia que se um vice-presidente assumir antes de 2 anos, ele tem que promover eleições. Só que o Floriano Peixoto, depois que fez igual o Temer, sentiu o gostinho, filho. Ele não promoveu a eleição. Ele falou, gente, olha só, isso aqui vale para o próximo presidente, não para esse. E ele ficou no poder. Quando que ele renunciou, que ele saiu? Na segunda revolta da Armada, 1893. Pega esse bizu, hein? Isso aí cai, hein? Isso aí cai, hein? Cai. E o que é revolta da Armada? Isso aqui? Mas aí vocês vão ter que ler o contexto, entendeu? Vamos lá, vamos falar de fundação pública. Fundação pública. Fundação. Não, português, gente, não. Galera, olha só, fundação pública, não confundam com a Fundação Xuxa, Fundação Roberto Marinho, Fundação Xuxa Meneghel, não é isso. Fundação pública. Quais são as características da fundação pública? Primeiramente, a gente sabe que elas são entidades sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos. Pessoa jurídica de direito privado. De direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Pessoa jurídica de direito privado. Também tem autonomia administrativa. Descentralizado, age descentralizado, tem patrimônio próprio, blá, blá, blá. Exemplo, FUNAI. Vocês conhecem a FUNAI, gente? Aquela fundação de proteção dos índios e tal, é um exemplo de fundação pública. Hã? Quem? Fundação Instituto Oswaldo Cruz, também sim. Beleza? Então, galera, olha só. Essas entidades sem fins lucrativos, elas foram criadas para fazer todas as atividades que não seriam atribuídas ao Estado. Tudo que o Estado poderia fazer, mas não queria fazer, como personalidade jurídica de direito público, até mesmo pelas autarquias, ela fazia, então, por meio das fundações públicas. Rodrigo, qual é a área da atuação da fundação pública? Área da cultura, área social, área da educação, área da ciência, área da pesquisa. Beleza? Então, as fundações públicas surgiram na época com esse viés. Hoje, existem outras entidades que fazem essa função. Organizações sociais, organização da sociedade civil de interesse público, os serviços sociais autônomos, as paraestatais, que surgiram na década de 90, que eu vou comentar também, beleza? Mas lá na década de 60, era essa pegada. Era o Estado deixar o direito privado fazer atividades que poderiam ser descentralizadas. E esse era o contexto, então, da fundação pública. Só isso aí. Cair na prova, direito privado. Qual, Rodrigo? Então, só se cair sobre alguma coisa ligada à autarquia. A fundação pública de direito público é um tipo de autarquia. Se não for,
anota direito privado. Fechou? Vamos falar sobre empresas públicas e sociedade de economia mista. Empresas públicas e sociedade de economia mista. Caraca, a hora tá voando, cara. Sociedade de economia mista. Galera, olha só, quando a gente pega o Decreto-Lei 200, a gente observa essas entidades que atuam praticamente no mesmo plano econômico, de acordo com o artigo 175 da Constituição Federal, que exercem atividades econômicas ou podem também serem prestadoras de serviços públicos. Exemplo, Rodrigo, me dá um exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Então, quando você chega no início do mês na Caixa Econômica Federal, não, pelo contrário, você vê calor humano, você vê pessoas bem educadas, você vê um bom atendimento de serviço público prestado. Entendeu? Banco do Brasil está aqui, ó, Sociedade de Economia Mista. Não, não é uma merda. São entidades prestadoras de serviço público, em que no início do mês você percebe muito calor humano, pessoas falando pelo menos 3 línguas, gritânico, berrânico e cuspínico aqui. Então, é uma coisa boa. Em 30 minutos você já sabe da vida da pessoa inteira na fila. Entendeu? Vamos perceber como que a legislação trata desse assunto aqui, da diferença entre eles. Pô, Rodrigo, eu não vejo diferença da Caixa Econômica para o Banco do Brasil. Tem diferença. Tem diferença. Bom, primeiramente vou começar com esse bruxo aqui, ó. Capital 100% público. O capital financeiro da empresa pública é 100% público. 100% público. O que isso significa, Rodrigo? Que não tem um centavinho de direito privado. Um centavinho do particular. Petrobras aqui, ó. A Petrobras não ela não é mais monopólio há muito tempo. Ela foi privatizada. Ações, entendeu? Por exemplo, vocês, futuros tenentes ricos, vão viajar o mundo inteiro, vão comprar ações, podem comprar ações da Petrobras. Ano passado, era jogo comprar, porque ela caiu, teve uma desvalorização escrota. Então, quem comprou ano passado, agora, filho, vai só esperar engordar. Beleza? Capital aqui 100% público. Aqui o capital é misto. Aqui tu tens capital público mais privado. Capital privado, capital particular. Então Carla Katz vai pegar o dinheirinho dela, vai comprar ações da Petrobras. Não é isso? E aí, gente, talvez a prova, que já caiu isso pra caramba, já caiu muito de Decreto-Lei 200 nas FESEX, talvez não venha cobrando tão detalhadamente. Mas eu vou dar uma explicação assim rápida, para você matar se caso venha novamente. Aqui você tem ações, geralmente, quando a gente fala assim, se vocês observarem o que está escrito sobre Sociedade de Economia Mista, diz que é uma entidade, pessoa jurídica de direito privado, constituída de capital misto. E aí as pessoas falam 50% mais um da União. Vocês concordam com isso, gente? Vocês acham que é 50% mais um, a maioria das ações pertencentes à União? Muita gente acha, Mayra, mas está errado. Não, não é.
a maioria das ações com direito a voto pertencente à União ou à própria entidade da administração indireta. Mas as ações com direito a voto podem ser minorias, porque você tem ações ordinárias e ações preferenciais. Olha a administração financeira entrando na parada. Então, se eu tenho a maioria das ações preferenciais, eu não vou ter 50% mais um das ações pertencentes à União. São ações com direito a voto que tem que pertencer à União, a maioria. Então, na verdade, é 50% mais um de todas as ações com direito a voto pertencentes à União. Sacou a parada? Beleza? Galera, capital público, capital privado. Quando a gente pega aí o próprio Decreto-Lei 200, diz que essa entidade aqui, ela só pode ser formada sob sociedade anônima. Sociedade anônima, a famosa SA. Aqui, ó, a famosa SA. Olhou na prova a sociedade anônima, nem raciocina, marca a sociedade de economia mista. Nem raciocina, Thelma. Nem perca seu tempo de raciocinar. Olhou lá, sociedade anônima, só pode ser instituída sob a forma de sociedade anônima. É sociedade de economia mista. Acabou. Aqui diz que pode ser instituída sob quaisquer formas admitidas em lei. Sob quaisquer formas admitidas em lei, gente. Sob quaisquer formas admitidas em lei. E aí eu vou perguntar para Lia. Lia, olha só, Lia. Aqui diz que pode ser instituída sob quaisquer formas admitidas em lei. Tu sabes, primeiramente, quais são as formas admitidas em lei? Rodrigo, eu nunca li, por exemplo, a Lei 6404, que fala sobre a sociedade por ações. Então, olha só, assim, uma abordagem rápida. Existe a sociedade limitada, existe a sociedade em comandita por ações, a sociedade anônima. Existem alguns tipos de sociedade por aí. Aí eu te pergunto, essa empresa pública de capital 100% público, ela pode ser também uma sociedade anônima? Como? Lia, responderam? Aqui, ó. Ela pode sim ser sociedade anônima, né? Pode ser sociedade anônima. Pô, mas porra, ferrou agora. Porra, tu falou que o dinheiro tem que ser público. Agora deu nó na minha mente. Gente, olha só, se liga. Essa empresa obrigatoriamente tem que ser de capital aberto. Tu sabes o que é uma empresa de capital aberto? É uma empresa que pega parte do seu patrimônio, divide em ações e bota para vender. Aonde? Ou na Bolsa de Valores ou no mercado de balcões. Balcões. Mercado de balcões, conhecido também como BMF, né? Banco de Mercadorias e Futuros. Em um desses lugares. Por quê? Porque ele quer captar recurso. Acionistas, dinheiro de fora. Esse caso específico aqui também pode ser SA, e existe empresa pública SA no Brasil. Surgiu uma no governo Dilma. Tem? Não, SEDAI é empresa estadual. SEDAI é estadual. Existe uma federal, existe uma... Não, que eu saiba não. Ela é a empresa pública, mas a constituição dela, eu não sei a instituição dela. Mas eu acho que ela não é SA não. Mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver que tem uma empresa
pública de capital fechado. Aqui, ó. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu não lembro do nome, eu sei lá que eu só vi pela lei sendo, procura aí, sancionado pela Dilminha. No caso do foro processual, Justiça Federal, Estadual, ou isso não cai na prova? Não, isso cai em prova não. O FESEX não passa longe dessa parte do direito aí. A não ser que a banca surte, mas até hoje nunca veio. Galera, olha só. Rodrigo, exemplo de empresa pública. Aqui, ó, de novo, Caixa Econômica Federal, BNDES. Exemplo de sociedade de economia mista, Petrobras. Banco do Brasil. Show de bola, galera. Fala, Lia. Não, é uma forma admitida, mas você não tem, pelo aporte do capital, ser uma Eireli. Aqui a gente está falando de bilhões, entendeu? São muitos milhões. Oi. O Bacen é autarquia? Bacen é uma autarquia, Banco Central é uma autarquia. Galera, posso apagar só para fazer uma abordagenzinha rápida? E na parte da tarde eu venho fazendo outro quadrão com mais outros quadrões explicando mais algumas coisas? Deixa eu fazer uma pergunta, pessoal, assim, de boa, que é uma preocupação minha. Disso que nós falamos na parte da manhã, deu para vocês entenderem? Desde do surgimento do Estado, a diferença entre Estado, governo, administração pública, direta, indireta, descentralização, desconcentração, vinculação, subordinação, hierarquia. Tá tudo, ficou tranquilo de entender? Então eu vou apagar aqui para poder escrever uma outra paradinha, tá bom? Pode falar.